Dica de 1 minuto para você criar sua linha editorial de uma vez por todas e orientar toda a sua criação de conteúdo para as vendas do seu produto ou serviço. Na verdade, eu vou precisar de menos de 1 minuto para te explicar, porque eu vou utilizar essa metodologia que eu mesmo criei chamada PAIN, ou PAIN, se você quiser, e que você pode ver aqui nesse esquema. Tudo começa com o seu produto, certo? Você precisa ter uma clareza sobre o que você está vendendo, qual é o produto, qual é o serviço que você vai apontar, né, através dos seus conteúdos. Feito isso, você precisa definir quais são os assuntos que se relacionam com esse produto. Não é? Se você tem uma agência, sei lá, de YouTube, por exemplo, quais são os assuntos que se relacionam aqui? Design, porque tem as thumbnails, edição de vídeo, né? Roteiro. Não é? Então são assuntos que estão diretamente relacionados com o seu produto. E depois disso, e aqui vem um dos diferenciais da minha metodologia, você vai olhar para os influenciadores. Quais são os influenciadores que falam sobre esse assunto? E por fim, temos aqui o N, que é de narrativa, que engloba tudo isso. É o sal que tempera tudo isso. Então, aí vai, 1 minuto, vai. 1 minuto, te dei a dica, né, de como que você pode criar sua linha editorial. Como você pode perceber, o vídeo é maior do que 1 minuto. Então, eu vou dedicar os próximos instantes a te explicar com um pouco mais de nuances como que você pode fazer isso, por que você deve pensar dessa maneira. O principal aqui, né, que você pode estar entendendo, é que eu não me preocupei com plataformas, né, o quanto você deve postar, qual que é o formato e tudo mais. Tem outros vídeos meus que falam sobre isso. O mais interessante aqui nessa estrutura, nesse mapa de influência, como eu gosto de chamar, é a presença dos influenciadores. Esse é o grande diferencial. E também da narrativa. Certo? Então, você tem, claro, voltando, você tem o produto em primeiro lugar. Se você não tem o produto, se você ainda não sabe o que vender, você pode trocar o P de produto por P de persona, né? Ou de pessoa, ou de público, né? E você parte dele. Quem você consegue ajudar? Quem você gostaria de ajudar? São perguntas diferentes, sendo que quem você consegue ajudar é mais importante, né? Porque você pode querer ajudar uma pessoa que você não consegue. E isso é péssimo. Você deve conseguir ajudar um grupo específico de pessoas e então partir dela. E aí você vai relacionar os assuntos, certo? Então, como eu dei o exemplo ali brevemente, para alguém que trabalha prestando serviço de YouTube, tem os assuntos óbvios que se relacionam, né? Então tem o design da thumbnail, tem o copywriting do roteiro, tem a edição de vídeo, né? Esses assuntos, eles estão intimamente relacionados com o produto que você vende. E depois vem a questão dos influenciadores. Para cada um desses assuntos, geralmente você consegue encontrar pelo menos 3 influenciadores que falam daquele assunto, são especialistas naquele assunto, estão bem posicionados naquele assunto. E para que isso serve? Serve para que você não corra o risco de ser um criador de conteúdo, um influenciador que vive numa ilha, que vive numa bolha, que está isolado, que fala, né, cria, mas não conversa com outros formadores de opinião, não conversa com outros criadores de conteúdo. Isso é péssimo. A maioria das pessoas que vive assim, geralmente não tem um resultado, geralmente não tem audiência, geralmente não tem engajamento e influência. Né? Pode ter algum resultado ali no tráfego direto e tudo mais, mas vai sentir uma dificuldade muito grande para construir audiência. Porque a audiência percebe isso. E a audiência quer seguir formadores de opiniões. E formadores de opiniões, em grande parte, são são vistos pelo relacionamento com outros formadores de opinião. Ou seja, se eu vou colocar aqui esses influenciadores nos quais eu quero me relacionar, ou melhor, se eu vou colocar aqui influenciadores que se relacionam com esse assunto, eu vou me relacionar com esses influenciadores. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, eles não vão ser meus concorrentes diretos, mas concorrentes indiretos, certo? Então, se eu, por exemplo, sou um designer, o meu produto está relacionado com design, por exemplo, design de landing page, tá? Eu sou designer, eu sou o cara que desenha a parada. Um assunto que se relaciona com a minha entrega de página de vendas é copywriting, né? É a escrita, a copy da página. Então tem alguns influenciadores copywriters que falam sobre isso. E você pode encontrar, inclusive, influenciadores que falam especificamente, nesse exemplo, de copywriting para a página de vendas. Então o que você faz? Você vai lá e mapeia esses influenciadores, os legais, o que você gosta, que você tem alguma afinidade, e passa a interagir com eles, a comentar nas coisas deles. Dessa maneira, você vai ampliando a sua rede de contatos. Né? Dessa maneira, você não vai ficando numa bolha. Dessa maneira, você vai desenvolvendo amizades digitais, dá para dizer assim. Um certo coleguismo, no bom sentido da palavra, com esses outros influenciadores, fazendo com que a audiência deles passe a conhecer você. Né? Fazendo com que eles, em primeiro lugar, passem a conhecer você. E, de repente, eles passem a te recomendar também. E com assuntos mais diretos, né, onde os influenciadores têm uma concorrência direta, então se você vende... se você é um designer de página de vendas,
né? Tem um aspecto de design, como que você monta o design. Né? Então, o design propriamente, né? Sei lá, o outro UX, né? Que você vai aplicar aqui na página, alguma coisa do tipo. Pô, esse assunto, ele tá muito íntimo com o que você vende com a sua especialidade. Então, possivelmente, os influenciadores que você vai colocar aqui na sua linha, que você vai mapear, eles são seus concorrentes diretos. Com esses caras, você não quer tanta conversinha pública. Eu acho que vale você estreitar relacionamento. É interessante você, né, de alguma forma, estar próximo dos seus inimigos, mas você não vai ficar divulgando e também você não vai ficar comentando ali, fazendo pesca em balde, né, nas postagens do cara. Porra, não é legal, não é elegante fazer um negócio desse, não é muito profissional, não é muito ético, né? Então, mas é interessante você ter mapeado, porque você pode estudar o que eles estão fazendo. O que está dando certo para esses caras. Né? Ou até estreitar um relacionamento mais de bastidor, assim. Né? Então, dessa maneira, você consegue mapear aqui a sua linha editorial. Você não vai ter problema, né, em construir sua linha editorial. Por fim, vem o último N. O N, né? A última letra aqui do PAIN, que é a narrativa. A narrativa ela deve envolver toda essa sua comunicação, deve envolver todo esse mapa de influência que a gente criou. Como? Como isso se dá? A narrativa é a mensagem de fundo, é a história de fundo que você conta, né, nos seus conteúdos naturalmente. Né? Então, existem praticamente três narrativas principais que você pode adotar. Primeiro, a do herói. Né? Do herói não, do líder. Perdão. A do líder. O que é o líder? O líder é alguém que conquistou aquilo que ele está dispondo a ensinar. Né? Então, por exemplo, você é um personal trainer e você, antes, sei lá, muito tempo na sua vida você era gordo, era obeso e você conseguiu conquistar esse corpo em forma. Hoje você meteu o shape, tá bacana e tal, não sei o quê. Então você conquistou aquilo que o seu público gostaria de ter. Isso te permite ser o líder, porque uma vez que você trilhou um caminho e chegou em algum lugar, você agora pode liderar outras pessoas a passar por esse caminho. Percebe? Então, a narrativa, e é a principal narrativa adotada por 99% dos mercados, do mercado de infoprodutores, do mercado de mentoria, é essa narrativa. Olha o que eu consegui, venha comigo que você vai aprender a fazer isso. Não tem nada de errado, funciona, é de fato uma das mais eficientes. É a narrativa batida. Outra narrativa é a narrativa do aventureiro. Qual que é essa ideia? Que é particularmente o que eu busquei adotar no início, né? É a que eu mais gosto, é a que eu acho mais interessante. A narrativa do aventureiro, ela se difere um pouco da do líder no seguinte sentido. Enquanto o líder diz, olha, eu já subi aquela montanha e agora que eu sei o caminho, me siga, né? Eu vou liderar você para chegar lá. O aventureiro faz diferente. O aventureiro diz o seguinte, olha, eu quero chegar no topo daquela montanha e eu vou experimentar uma série de coisas, né, para chegar lá. E você pode me acompanhar. Então, o aventureiro, eu gosto desse termo, é porque ele convida as pessoas para uma aventura. Ele não sabe se vai dar certo. Certo? É tipo, venha comigo, trilhe comigo esse caminho e vamos ver se a gente chega lá. E se eu chegar ou não, eu vou compartilhar com você todas as lições, tudo que eu aprendi. Né? Então, eu gosto muito dela porque ela dá um quê de reality show, assim, ela dá um quê de improviso, de imprevisibilidade, que particularmente me interessa e eu acho que atrai um público. Né? Acho que o público ele tende a reter mais quando você cria esse storytelling nesse sentido. Né? Eu acho que tem um quê de novela, tem um quê de reality show, que eu acho que é interessante, principalmente para o público brasileiro. E a terceira narrativa que você pode adotar é a narrativa do estudioso. Né? Então, a narrativa do estudioso, ela é aquela narrativa que, olha, eu não alcancei o topo dessa montanha, como o líder alcançou. E também não quero trilhar o caminho até essa montanha experimentando as coisas como um aventureiro. Eu quero me apoiar nos ombros de gigantes e estudar o que outras pessoas que atingiram o topo dessa montanha, que são bem conceituadas, que são bem reconhecidas, dizem sobre o caminho para chegar até o topo da montanha. Então o estudioso, ele tem um quê de aventureiro no sentido de, olha, eu não cheguei lá e vou compartilhar com você tudo que eu estou aprendendo ao longo dessa jornada, só que os meios pelos quais ele faz esse compartilhamento, né, a forma como ele adquire as informações, o conhecimento, é bem menos prático e mais teórico, por assim dizer, é mais baseado em metodologias, né, de outras pessoas. Naturalmente, você até consegue juntar um pouco da narrativa do aventureiro com a narrativa do estudioso, né? Mas naturalmente uma vai sobressair, assim, vai chamar mais atenção.
Então, dessa maneira, você consegue criar sua linha editorial, cara, e você tá feito. Escolher uma das 3 narrativas, líder, estudioso ou aventureiro, vai definir qual é, em primeiro lugar, né, o produto ou a persona, os assuntos indiretos ou diretos que vão se relacionar. Então eu acho que uma proporção aí de 3 para 1, né, se você quer trabalhar com 4 assuntos na sua linha editorial, 3 tem uma relação mais direta e 1 tem uma relação indireta, e tem os influenciadores com quem você deve interagir, né, para que a sua comunicação não fique ilhada. Dessa maneira, aí está sua linha editorial direta e reto, muito bem feita, explicadinha, tá tudo aqui. Se você quer ver a aula original sobre esse vídeo que eu fiz, publicado há muito tempo, era um outro Will, mas o conteúdo se mantém, o conteúdo da base é a mesma, funciona da mesma forma, vou deixar o link indicado aqui no fim desse vídeo, certo? E aí você pode assistir a aula completa sobre a linha editorial do Método Paim. Nos vemos no próximo vídeo ou dentro da minha comunidade conteúdo.org. Até mais.